Olá, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou a esse vídeo, mas eu sei que você vai sair daqui melhor, renovado, cheio do Espírito Santo de Deus. Passamos por luta, passamos por desavenças, passamos por dificuldade, mas sei que Deus está comigo e está com você. Às vezes não está sendo nada bom no seu trabalho, nada bom na sua escola, na sua faculdade, com seus amigos, porque a maioria das vezes eles não pensam como eu e você pensamos. Eles não vivem o que eu e você vive, mas eu sei que Deus está comigo, está contigo e vamos passar por todas as situações como Jesus passou. Jesus ensinou a passar por dificuldade, Jesus ensinou a passar por desavenças, passar por humilhação. Jesus ensinou sobre passar por tentação, carregar uma cruz que não era para ele. Jesus ensinou tudo. Às vezes precisamos olhar mais para Jesus, porque Jesus não desistiu do seu chamado. Nós temos que olhar mais para Jesus. Ele nos ensinou como verdadeiramente ser o que? Um ser humano. Ele foi o homem que não pecou, o homem que pregou, o homem que curou e o homem que viveu na presença do Senhor. Por isso que os pregadores dizem: você tem que ser imitadores de Cristo. Por quê? Porque ele foi o único homem perfeito. Davi errou, Samuel errou, Saul errou, Salomão errou, Abraão errou, Noé errou, Adão errou, todos erraram, menos Cristo. Isso vai dizer em Apocalipse. Quem é digno de abrir esse selo? Olhou para a terra, ninguém é digno de abrir esse selo. Então olhou para o céu, viu um homem justo, que não errou, que não pecou. Eis que ele é digno de abrir o selo. O leão da tribo de Judá. Quem é? Jesus, o único que pode abrir o selo, o único que verdadeiramente não errou, que não pecou, que não caiu. Você tem que olhar para Jesus. Você não deve ser influenciado pelos amigos. Você tem que influenciar. Você tem que ser diferente do seu agir, do seu modo de falar, do seu modo de viver, do seu modo de pensar. Em tudo que você tem que fazer tem que ser diferente. Para de imitar, para querer de mostrar uma pessoa, para querer, sabe, mostrar que você é igual àquela pessoa. Às vezes a pessoa está querendo te influenciar e você está caindo na tentação do diabo. Seja diferente mais um pouco. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Orar interminável. Intermináveis, porque o diabo, ele ruge contra nós para nos fazer cair. Em todos os momentos ele está olhando nossos passos. O diabo, ele é tão, como diz, uma pessoa tão inteligente para nos fazer cair. Ele não vai olhar pelo que você não cai. O diabo, ele não vai vir do jeito que você imagina. Eu já falo assim: diabo, eu vou dar uma voadeira, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso não. O diabo cai na coisa que você mais gosta de fazer, de cair. Alguns gostam de prostituir, alguns de mentir, alguns de roubar e etc. Vai piorando. Então por quê? Porque o diabo, ele faz o que? Nos enganar. Me fala, o que Jesus estava precisando quando estava no deserto era pão? O que o diabo fez? Eu te dou pão, ó, transforma essa pedra em pão. Me fala, o que Jesus queria ganhar naquele momento? Não era o mundo? Então falou assim, ó: fala que és meu filho, fala que me obedece, que eu darei esse mundo. Me fala o que fez Davi pecar. Não foi o que o Davi estava querendo? Se prostituir com Betseba? Me fala o que fez Abraão cair. Não foi querer ter uma nação, ter um filho que Deus ele queria entregar? Me fala, se você olhar pelo personagem da Bíblia, eles queriam aquele pecado, buscar aquele pecado. O que Noé queria fazer não é se embriagar, ele foi embriagou. Então, o que Adão queria fazer, não queria ter mais conhecimento e caiu da tentação da mulher e da serpente. Então vemos, nós vamos cair na tentação do que nós éramos mais, que nós somos mais fracos. Por isso temos que orar e ser fortificado no que nós somos fracos. Sempre olhe, sempre busque o Senhor. Em Jonas capítulo 1, versículo 6, chegou-se a ele um mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrando no sono,
levante e te invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha, que Jonas olha e olha. De novo eu vou entender, vou ler bem devagar. Mas antes de ler e explicar sobre essa mensagem, quero pedir você se inscrever. Do lado vai aparecer um sino, se ative o sino, toda vez mandar a oração, a mensagem de Deus vem cair no seu telefone. Compartilhe com seus amigos e familiares que a mensagem de Deus pode chamar a pessoa e dê seu like e mostrar gostou do vídeo. Para entender essa mensagem, de entender o contexto. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa-se contigo? Agarrando no sono, levante e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Por que Jonas estava dentro do navio? Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Então Jonas sabia que isso aconteceu por causa dele. Segundo, o mestre do navio sabia que Jonas era o que? Um cristão, era um judeu. Sabia que Deus dos judeus era poderoso. Então ele falou para o quê? Clame a tu Deus, acorda, acorda. Porque você está dormindo com uma tempestade dessas? Depois disso, se você ler, você vai entender que Jonas saberia que ele era o problema do navio. Jonas sabia disso. Então, o que Deus quer que nós faz é clamar a Ele. Sabe, eu vi uma mensagem que vai falar sobre o juiz e a viúva. O juiz, ele era muito injusto. Ele fazia o que lhe tinha interesse. Ele não era uma pessoa justa. Mas a viúva sempre o persistia. Sabe? Sempre querendo buscar justiça. Não deixava ele quieto. E para deixar, sabe, ele saberia que se condenasse não daria bom. Sabia que ela ia tentar ele pro resto da vida. Ele fez a justiça. Sabe? Deus quer que você clame mais Ele. Chama o nome dele mais para nós. Sabe? Jonas entendeu que ele não poderia fugir. Porque se ele fugisse, ele morreria e iria para o inferno. Ele pulou do mar e não sabia o que ia acontecer. Pela lógica, era para ele morrer. Ele foi engolido por um grande peixe. Ninguém sabe que peixe era. Muitos dizem que é a baleia. É igual pessoas falam que o fruto do mal é a maçã. Gente, ninguém sabe. Porque a Bíblia não é descrita sobre isso. É uma suposição. Porque se nós olhamos para 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, que foi na época de Jonas, vemos que existiam vários e muito mais animais do que hoje. Muito mais frutas. A terra era diferente naquela época. O clima era diferente. Ninguém sabe que peixe é esse. Então, pela lógica, era para Jonas morrer. Jonas era para morrer. Por que Jonas morreu? Porque Deus tinha um propósito com Jonas. Por mais que Jonas não queria, a morte não estava à procura dele. Acontecia o que acontecia, a morte não estava com Jonas. Deus queria que ele fosse pregar para Nínive. Por que Jonas não queria pregar para Nínive? Porque era um povo contra Israel, um povo que guerreava contra Israel, matava as pessoas de Israel. Então Jonas viu que não queria pregar porque Deus saberia que Nínive, ele saberia que Nínive ia se arrepender. Porque Deus é justo e também porque Nínive reconheceria que Deus, porque ele conhece, sabe quem Deus sabe, que Deus quebra o coração de qualquer pessoa. Deus, às vezes, assim, se compreender, qualquer pessoa pode se converter se ele abrir o coração dele para Jesus. Então, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Sabe o que é isso, gente? É muita coisa. Poderia ser um jejum para Jonas, porque Jonas com certeza lá dentro estava orando. Sabe como que fez? Sabe como que foi Jonas conseguiu sair do peixe? Ele orou.
Ele tá falando assim: na minha angústia clamei o Senhor, ele me respondeu. No ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no fundo do profundo coração dos mares, na corrente das águas me secou, todas as tuas ondas, tuas vagas passaram por cima de mim. Então disseste, lançando luz, estou diante dos teus olhos, tornarei porventura até o teu santo templo. E as águas me secaram até a alma, abismo se rodeou, e as águas me enrolaram da minha cabeça. Desci ao fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, tu fizeste subir da sepultura da minha vida. O Senhor Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Que se entregam à idolatria vã, abandone aqueles que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício e que vos pagarei. O Senhor pede a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, ele vomitou a Jonas na terra. Sabe, Jonas orou. Ele saberia que Deus ia fazer isso. Ele saberia que o plano era ele pregar. Mas o que aconteceu? Nínive se arrependeu? Verdade. Mas o que aconteceu? Nínive, ele se arrependeu. O rei falou para ele todos se vestir de sacos, até os animais. Lembra naquela época? Isso é uma grande humilhação. O rei era com roupas de ouro, tudo de ouro. Era muito ouro antigamente. Então, às vezes eu te falo, nós temos que se arrepender pro Senhor. Uma questão semelhante é essa levantada pelo mestre do navio perante Jonas, foi levantada perante Jesus por seu discípulo. Havia, porém, uma enorme diferença entre os dois casos. Jonas estava fugindo de Deus. Jesus estava cumprindo a sua missão divina. Jonas recusava-se a anunciar o julgamento de Deus. Jesus fez exatamente isso. Jonas estava interessado na vida dos marinheiros. Jesus estava interessado em seus discípulos. Jonas foi causador da tempestade. Jesus a dominava. Todos temos nossas tempestades, no mal temos da nossa viagem terrena. O que importa é saber de que lado estamos. De que lado estamos? Do lado de Jonas ou de Jesus? Somos os causadores da tempestade ou apenas sofremos por causa dela? Então isso é a diferença. Você está preparado para passar por tempestade ou não? Jonas estava preparado por aquela tempestade porque aquilo ali não era para ele, o que era para ele era para pregar em Nínive. Jesus estava preparado para aquela tempestade porque aquela tempestade era para ele, para mostrar para os discípulos a fé dele. Por isso que Jesus não repreendeu o mar, a tempestade. Ele falou, acalma-te. Porque se ele repreendesse, ele estava repreendendo Deus. Porque Deus mandou aquela prova para ver quem tinha fé. Entendeu? Jonas foi ao contrário. Jonas causou isso. Tinha que acontecer para Jonas lembrar que o caminho que ele estava indo era errado. E o único jeito ele era abandonar o barco. Estamos obedecendo a Deus ou fugindo da tua presença? Estamos fechando os olhos às ondas escapeladas do desespero, ou sabemos como dominá-las? Estamos interessados em nossos semelhantes para que sucumba e estamos aptos a confortá-los. Theo Lehmann, escrevendo sobre Jesus, narra: Jesus não foi daqueles que se destacaram por um certo tempo para depois desaparecerem nas brumas da história. Seu nome não é como aqueles que aparecem em todos os jornais e poucos anos mais tarde jazem no esquecimento. Ele é o primeiro, o criador deste mundo, e ele é o último. Sabe? Jesus é diferente de qualquer homem. Às vezes a pessoa vai se esquecer de Jonas, pessoas vão se esquecer de Abraão, pessoas vão se esquecer de Paulo. Mas o nome de Jesus é eterno porque ele é o próprio Deus. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Ele é a pessoa mais famosa do mundo, é o livro mais famoso do mundo e continuará porque ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Se fosse uma pessoa qualquer, esqueceria no primeiro século. Mas não é qualquer pessoa. Todos tivessem desaparecido os ídolos, os deuses, as religiões, as ideologias, os grandes pensadores, os que edificaram imponentes obras arquitetônicas, os sufocantes masmorras. Quando todos eles tiverem sumido das sacadas de seu palácio, quando tiveram caído de seus
pedestrais, quando tiveram perdido seus altos postos, tiveram virado pó, esquecidos, sumidos, afundados, quando todo este mundo sucumbir, e existirá para sempre. Você não irá mais encontrar os deuses, os ídolos, os de antigamente e os de hoje, mas Jesus você vai encontrar sempre. No final da história está Jesus, também na história de sua vida. Jesus está em todo lugar. João capítulo 10, versículo 10, vi para que tenha vida e tenha em abundância. Por isso que Jesus veio. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8 vai falar um pouco a mais quem é Jesus. Sabe quem é Jesus? É Ele que virá nas nuvens. É Ele que todos os olhos verá quando traspassaram e todas as tribos da terra se lamentaram sobre Ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é esse? O próprio Deus, é o próprio Jesus. Aqui está nos ensinando a diferença de quem é santo, de quem honra a palavra do Senhor e quem não honra. E o que você está escolhendo para sua vida. Sabe, Salmos 23, 4. Não temerá mal algum, porque tu estás comigo. Jonas temeu? Ficou com medo? Engel Jonas estava indo pregar para uma nação que odiava Israel. E Deus teve piedade. Nínive honrou, mas depois Nínive caiu. Mas eu quero te falar, olha para Cristo. Somente pense nele. Jesus, Ele é perfeito. O amor somente ama e confia no que vai acontecer. Vamos orar neste momento para os seus amigos, familiares que querem mensagem de Deus. Pode chamar uma pessoa seja alcançada. Vamos agora nos despertar do sono. Imagine, às vezes você está passando por momentos ruins. Não seja como Jonas. Não causa problema. O que você tem que fazer? Resolva os problemas como Jesus. Não fuja de Deus. Sempre esteja com Deus. Acorde-nos do nosso sono, Deus, e ajuda-nos a enfrentar a tempestade com coragem, com confiança, que Ele não nos amedronte, que não nos escondamos de Ti, que evitamos outros que buscam o Teu auxílio, sejamos heróicos ao enfrentar as tempestades da vida. Concede-nos paz do Espírito, Pai. Enche-nos do Espírito Santo, Deus, enche-nos, Pai, da Tua presença, Pai. E não, Senhor, Pai, te peço, Pai, que sempre esteja, Pai, com as pessoas que estão ouvindo, Pai. Desperte, Pai, da Tua força, desperte da nossa fé, desperte o Teu Espírito em mim e para essas pessoas, Pai. Nós temos que despertar diante do Senhor, encher do Espírito Santo, Pai. Encher, Pai, encher e buscar sempre ser mais cheio, porque não há limite do Espírito Santo. Não há limite, a própria Bíblia vai falar. Não há limite para o Espírito Santo. Muitas pessoas querem colocar limite. Ah, já falei língua, já fui batizado, acabou. Não, continuamente você pode ser cheio, mas cheio porque você não é perfeito, nem eu não sou. O único que foi é Jesus. Pedro foi batizado e ele era perfeito? Não. Ele sempre continuou honrando, buscando a Deus. Pedro se transformou. Pedro transformou de água para o vinho. Ele parou de ser aquela pessoa que era. Parou de usar a espada como ele usava. Parou de ser aquela pessoa como ele era. Sempre queria buscar uma pergunta sem resposta. Mas eu te falo, Pedro, o que ele virou? Um pastor. Salvou 3.000 almas no primeiro pregação, primeira vez que foi cheio de verdade. E fala, se foi fácil para Pedro, não foi. Então o que nós temos que despertar quando há tempo? Despertar do sono. Que sono é esse? O sono que está nos afundando do pecado, que está nos levando para o inferno. Tome cuidado. Enche do Espírito Santo e se veste da armadura de Deus. Armadura. Fé, tem a espada, tem a caneleira de salvação. Me fala, capacete. Imagina, tantas luzes estamos passando, mas Cristo está comigo, está com você. Jesus ensinou sobre isso. Tenha fé sobre Ele. Foi fácil para Jonas? Não foi. Mas eu sei que Jonas não se arrependeu. Por quê? Porque ele poderia ter morrido, poderia ir para o inferno. Jonas tinha que agradecer a Deus por ele ter misericórdia e ele dar segunda chance para ele. Porque não vai ser fácil, não vai ser. Mas Deus está nos entregando agora a chance de buscar Ele, nos despertar do sono. Porque
O fim dos tempos está chegando, Cristo está voltando, e como diz aqui, Ele virá na nuvem, todos o verá, nas suas coxas está escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Julgará as nações, o anticristo e os seguidores irão para o inferno, ser queimado para sempre. A morte eterna, a pessoa se arrependerá, confessará, se dobrará, mas onde estará? Deus não responderá, Deus não salvará e não reconhecerá. Serão lobos serão separados das ovelhas. Agradeço a cada um que ouve essa oração. Seja cheio de Espírito Santo, busca o Senhor. Se inscreva, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam abençoadas por essa palavra de seu like. Que Deus te abençoe sempre e desperte-te da presença do Senhor. Amém. Amém.